O outro desafio que eu gostaria de mencionar é a questão do Código Florestal, que vem provocando grandes debates nessa casa. E toda a posição de nós ecologistas e de nós verdes é claramente conhecida. Temos uma postura firme de combate, de denúncia a aspectos que consideramos extremamente graves e perniciosos desse texto, que diz respeito à questão da redução da reserva legal na Amazônia e do Cerrado, a redução de áreas de proteção permanente ao longo de rios. Vimos aí, nas últimas tragédias ocorridas no estado do Rio de Janeiro, que começaram em áreas rurais e acabaram atingindo áreas urbanas, a gravidade que tem essas situações onde faixas marginais de proteção, vegetação ciliar é removida, as faixas marginais de proteção não são respeitadas. Então, temos também questões em relação à anistia. Pensamos que uma pura e simples anistia a processos de desmatamento ocorridos em épocas que são, assim, bastante recentes, é um desrespeito àqueles proprietários de produtores rurais que trabalharam de forma consciente e cumpriram a legislação. Agora, consideramos também que há um campo para o diálogo, que há um campo para o entendimento, que o governo, através da ministra Isabela do Meio Ambiente, está aí amadurecendo uma proposta. Somos confortados pelo fato da presidenta Dilma Rousseff ter assumido, entre o primeiro e o segundo turno, o compromisso com o Partido Verde de vetar, eventualmente, aqueles dispositivos que, de fato, gravemente atentarem contra o meio ambiente. Então, achamos que podemos enfrentar essa discussão com uma margem de tranquilidade e com uma disposição de diálogo, porque reconhecemos que há aspectos que podem ser melhorados no Código Florestal, por que não? Há campo para a sua modernização, mas isso passa, sobretudo, pelo entendimento de que hoje não é mais possível a nenhuma área de produção, quer ela de extrativismo, de extração mineral, quer ela industrial, quer ela agrícola, quer ela pecuária, nenhuma área da economia ela pode funcionar ignorando alguns fatos da vida, ignorando, em primeiro lugar, que o aquecimento global é um fenômeno real e irreversível, cujas consequências estarão cada vez mais presentes nas nossas vidas e que, se medidas no âmbito internacional e no âmbito local não forem tomadas, e medidas que são, de fato, bastante radicais, nós estamos condenando o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos e das gerações futuras. Hoje está claro que os compromissos acenados para o mundo na Conferência de Copenhague e, de alguma forma, reiterados na Conferência de Cancún, são altamente insuficientes para manter o aquecimento do planeta naqueles 2 graus que o consenso científico do IPCC considera o limite máximo, acima do qual teríamos gravíssimos problemas, que já começam a se manifestar e cuja tendência é piorar cada vez mais. Os senhores e senhoras deputados devem ter reparado o que aconteceu nos últimos 2 anos. A quantidade absurda de países que tiveram gravíssimas enchentes, algumas totalmente insólitas, o caso da Austrália, por exemplo, não era um país onde isso costumava acontecer. A intensidade e a frequência das enchentes aqui na região centro-sul do Brasil, enchentes, vou pedir a mesma tolerância, enchentes nós sempre tivemos, nessa intensidade e com essa frequência, não. Então, isso é o aquecimento global.
invernos extremos fazem parte desse processo, que tende a exacerbar justamente os chamados fenômenos extremos. Então, de um lado, ondas de calor impressionantes, do outro lado, invernos extremamente duros, do outro lado, grandes enchentes. No caso do Brasil, temos a péssima notícia que há algum tempo vem sendo dada pelos cientistas do IPCC, que no nosso país a média de aumento da temperatura será 20% acima da média planetária. E as consequências no Brasil do aquecimento global serão, de um lado, a savanização da floresta amazônica. Do outro lado, a desertificação do semiárido nordestino. E, por fim, um aumento muito grande dos fenômenos climáticos extremos que nós temos tido aí na região sudeste do Brasil. No caso da floresta amazônica, é uma situação dramática, porque nesse momento a Amazônia não é mais, como no passado, ameaçada apenas pelas motosserras e pelas queimadas de todos aqueles interesses predatórios dedicados ao processo de devastação. Existe um outro fator que é o próprio aquecimento global já tem efeitos na Amazônia. E as secas que nós tivemos aí nos últimos anos são um grande atestado dela. Então, ninguém mais pode ignorar esse fato. Da forma que ninguém mais pode ignorar que, já vou concluir, gostaria de ter a mesma tolerância, ou até parecida com o orador que me antecedeu. Para cada técnica industrial, agrícola, pecuária, existe uma forma melhor, uma forma mais inteligente, uma forma mais sustentável de se trabalhar. Penso que em torno de como fazer uma pecuária que respeite a floresta e que aumente a sua produtividade lá onde ela já se encontra. Como fazer uma agricultura que seja altamente produtiva, mas que não avance mais sobre a fronteira agrícola. Como fazer uma indústria que de fato funcione, mas que não polua e emita menos gases de efeito estufa. Para tudo isso existem caminhos técnicos, existem soluções que o mínimo de dissertação de conhecimento e de investimento público, de apoio público em relação a elas, todas elas são factíveis. Então, e ao finalizar a minha intervenção, quero dizer que nós ecologistas não somos inimigos do desenvolvimento. Nós ecologistas não somos inimigos da iniciativa privada. Pelo contrário, o que nós queremos é, de fato, entrar numa nova era, na era do desenvolvimento sustentável, na era da economia verde, na era da economia de baixo carbono. E existe um amplo campo de entendimento com o setor produtivo. Nós achamos que nos próximos anos será absolutamente vital esse diálogo. Então, me despeço e concluo essa intervenção, de um lado com a reafirmação que combateremos com a maior firmeza possível todas aquelas ações que considerarmos lesivas ao meio ambiente. Teremos a nossa mão estendida para todos aqueles setores que quiserem, de fato, fazer essa grande transição entre a economia predatória que nós temos hoje e uma economia sustentável, verde e de baixo carbono. Muito obrigado, senhor presidente.